O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: usai o dinheiro injusto para fazer amigos, pois, quando acabar, eles vos receberão nas moradas eternas. Quem é fiel nas poucas coisas, também é fiel nas grandes. E quem é injusto nas pequenas, também é injusto nas grandes. Por isso, se vós não sois fiéis no uso do dinheiro injusto, quem vos confiará o verdadeiro bem? E se não sois fiéis no que é dos outros, quem vos dará aquilo que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se apagará a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Os fariseus, que eram amigos do dinheiro, ouviram tudo isso e riam de Jesus. Então Jesus lhes disse: vós gostai de parecer justo diante dos homens, mas Deus conhece vossos corações. Com efeito, o que é importante para os homens é desprezável para Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia, a minha alma abrirei. Aleluia, aleluia, Cristo é meu Rei. Meus queridos irmãos e irmãs, como a própria primeira leitura, ela nos apresentava saudações aos irmãos de uma forma muito fraterna, onde nós podemos prolongar essa saudação, saudando aqui também Mateu Calize, Luzia Santiago, André. Não vou citar todos os nomes, porque eu já vi que todos da minha tribo do Rio de Janeiro também estão aqui, e citar todos os nomes às vezes é um grande perigo, porque alguém vai dizer assim: puxa vida, o Dom Roberto não citou o meu nome. Mas eu quero dar um abraço fraterno no coração de cada um de vocês que estão aqui, pelo Gilberto, pelo convite que ele me fez, por todos, em especial por todos vocês, meus queridos irmãos e irmãs, aos queridos sacerdotes, amigos, alguns que já trabalhando conosco também lá no Rio de Janeiro. É uma grande alegria. Eu sou o Dom Roberto Lopes, um monge beneditino, abade, que no momento estou a serviço da Arquidiocese do Rio de Janeiro como vigário episcopal da vida consagrada. Isso subentende os consagrados históricos, capuchinhos, franciscanos, as religiosas, os institutos apostólicos e também, dentro deste vicariato, as novas comunidades. Então, para mim é uma grande alegria poder participar desse encontro, onde eu tenho aprendido muito com as novas comunidades. Uma realidade que até algum tempo atrás estava muito longe, muito distante da minha história, das minhas experiências, da própria vida de pastoral também, mas creio que esse momento é um momento tão belo, e nós acabamos de ouvir a palavra de Deus, onde nos mostra
A quem que nós estamos servindo? Podemos ver que em todos os momentos, os homens estão querendo provar Jesus, sobre a fidelidade. Como que nós estamos realmente servindo o Senhor com honestidade, com lealdade, com disponibilidade? E na vida, nós temos que tomar opções. Nós somos chamados, e creio que uma boa parte de nós que estamos aqui, nós queremos consagrar a nossa vida a Deus, a serviço da igreja. E esse papel requer honestidade, disponibilidade e muito amor, muito amor. Viver nessa dimensão do amor de Deus, esse Deus que nos dá a possibilidade de segui-lo, servir ao Senhor. E celebrando a memória de Maria, hoje, ela é o nosso grande ícone. Ela nos mostra o caminho que nós temos que percorrer. Esse caminho de consagrados, que é importante, alguns pontos que são fundamentais para nós nos relacionarmos e, diante dos nossos carismas, colocar a serviço das igrejas particulares. Que é a questão da escuta, do acolhimento, da obediência e do serviço. Maria, ela foi muito atenta ao chamado de Deus, porque ela sempre esteve nessa perspectiva, nessa bondade. Ela foi educada junto com seus pais para estar a serviço. Maria, ela soube escutar, ela soube acolher, ela soube dialogar, ela soube obedecer, ela soube servir. E quando no Evangelho nós ouvimos sobre essa qualidade da questão do próprio serviço, temos que nos posicionar. E Maria, ela nos mostra que se queremos ser servos de Deus, se queremos ter uma vida consagrada, nós temos que saber ouvir a voz de Deus. Ouvir a voz de Deus através da própria palavra, da igreja, da tradição da igreja, na obediência à igreja, a serviço dessa igreja. Por isso, demanda tempo. Como que nós administramos o nosso tempo para estar a serviço de Deus, para estar em missão, para ser uma voz profética? Nós temos que escutar a Deus, nós temos que mergulhar na palavra de Deus, nós temos que, todos os dias, na fidelidade, sentir as batidas do coração de Deus, quando nós mergulhamos na sua palavra. E, ao mesmo tempo, acolher a vontade de Deus, acolher a visita de Deus. Todos os dias Ele nos visita, no seu amor infinito, na sua bondade. Mas depende como que nós administramos a nossa vida, como que nós gastamos a nossa vida. E, ao mesmo tempo, saber dialogar com Deus. É muito belo a figura de Maria, porque ela nos mostra a importância dessa atenção, onde ela gera o Verbo encarnado. E nós temos que gerar em nossos corações esta palavra para que dê frutos. E não é fácil servir o Senhor diante de tantos desafios do mundo. Maria é modelo dessa escuta, desse diálogo amoroso com Deus. E creio que para as novas comunidades é tão importante o processo formativo, a formação permanente. Hoje de manhã nós, na nossa arquidiocese, tivemos uma experiência muito rica, que foi um convite
da Conferência dos Religiosos do Brasil, onde se reuniu as regionais, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Espírito Santo e São Paulo, as grandes lideranças, onde eles nos convidaram, porque as comunidades históricas querem entender, querem observar como que hoje essa expressão nova na igreja articula as pastorais, como se vive esse carisma, como que tem esse diálogo com a juventude, como que o leigo, ele pode ser chamado e ser um consagrado. E o resultado dessa reunião foi muito positivo. Eu confesso que eu tinha um certo temor, mas se desenvolveu de um clima muito fraterno, de muita curiosidade. O porquê? Por quê? E a honestidade dos grupos. Seja a Canção Nova estava presente, Shalom estava presente. Nós escolhemos só 4, porque eles eram 4 e nós tínhamos que ter 4 grupos. Bom Pastor estava presente e Pequeno Rebanho estava presente. E ali, as comunidades mais antigas, franciscanas, dominicanas, queriam saber como vivem essas comunidades. E surpreende a questão da disciplina, da organização, da maneira que está sendo articulado. E algo ficou muito forte, que essas comunidades, não importando, é evidente, as diferenças de carismas, mas querendo servir a igreja, estar a serviço da igreja. E como ferramenta principal, a própria palavra. E veio muito a questão da palavra da escuta, do acolhimento, do serviço e da comunhão. Então, creio que Maria, ela pode nos ensinar muito bem as novas comunidades nesse serviço da igreja, que deve estar em comunhão profunda com a igreja. E nessa reunião ficou claro que hoje nós podemos trabalhar em conjunto, não só as novas comunidades com os desafios, mas podemos caminhar juntos também com as comunidades históricas, em parceria, somando, articulando, e isso é só para o crescimento da igreja. Então, é evidente que temos que ver qual é o rosto que nós damos a esta igreja. É o grande desafio. Ficou muito claro que muitas vezes nós, consagrados históricos, ou a questão dos bispos, dos padres, muitas vezes não podem estar em certas regiões, em alguns locais, que é necessário a presença dos missionários para levar Jesus. E o fato de ser comunidades novas, consagrados, leigos, eles podem estar e vão abrindo, escancarando, vão abrindo os caminhos. Por isso é um tempo também muito forte a nível profético. Creio que todas as expressões de carismas têm que tomar consciência que nós somos chamados a ser João Batista na igreja. Não importa aonde você esteja, na parte do Brasil ou fora do Brasil. Se você está agregado dentro de uma comunidade, dentro da pastoral orgânica da sua diocese, da sua arquidiocese, você tem que gritar, você tem que dar testemunhos, você tem que preparar o caminho do Senhor, para que outros possam fazer essa experiência. E é tão belo quando nós podemos contar. Eu mesmo agradeço muito os nossos irmãos. Eu posso fazer aqui dar um testemunho de uma experiência muito rica que eu nunca
nunca na minha vida imaginei que eu poderia fazer. Algum tempo atrás, a comunidade Aliança Misericórdia me convidou para uma missão de um dia. No centro do Rio de Janeiro, no Largo da Carioca. E eu, sinceramente, não acreditava muito que poderia dar resultados. Eles já tinham feito em julho e foi um sucesso. Mas muitas vezes nós temos aquilo que somos um Tomé, temos que colocar o dedo. E foi interessante que nós tivemos um encontro logo de manhã, na sede, na casa deles, e fizemos aí uma reflexão, e depois o Padre Luiz com os irmãos desceram. Primeiro nós tivemos aquele momento ali com Jesus, rezando, partilhando. Eles estão no monte, e é no monte que Jesus gosta, como o seu Pai, o Pai eterno gostava de encontrar com seus grandes amigos. Ali também nós nos encontramos como irmãos, partilhamos, e depois eu fui para o meu trabalho, e eles desceram para a evangelização, fizeram ali as tendas, com Jesus sacramentado, para a confissão, e eles passaram o dia inteiro atendendo confissão no local que eu nunca imaginei que poderia ter. E olha, é impressionante como as pessoas buscam. E cheguei em torno de 4h30, a missa seria 6h30. E ainda colaborei um pouquinho na confissão, até o último momento. Vieram pessoas, amigas, como provavelmente quando Jesus estava em algum lugar, chegavam ali e chegaram e queriam saber se Jesus estava um pouco louco, queriam saber o que Jesus estava fazendo. E amigos meus foram ali ver, falando assim, eu nem imaginava que o Dom Roberto podia estar aqui celebrando uma missa. Ficou louco. E o povo corresponde. É belo de você ver. E vejam, justamente são vocês que vão nos colocando, nós temos que colocar o bloco na rua, né? Creio que o processo de conversão ele é longo. E são essas pequenas experiências que nós vamos vendo como Jesus ele vai trabalhando. Que tantas vezes nós, comunidades históricas, não temos às vezes essa criatividade, ou temos medo diante do peso da própria instituição, que nós mesmos criamos. Nos falta coragem. Então, creio que essas experiências e tantas outras, né, as experiências que nós estamos tendo dentro da arquidiocese, das comunidades novas, que aqui muitas estão representadas com as suas lideranças, coordenadores, podendo trabalhar junto também nas paróquias, nas missões, onde nós tivemos há poucos dias, numa região tão perigosa do Rio de Janeiro como a Maré, mais de 420, e justamente os nossos queridos irmãos com seu bloco na rua, não só para sair para o carnaval, mas para anunciar Jesus Cristo. E no último domingo, mais de 1.200, onde esses nossos irmãos colaboraram com a missão, com mais de 1.200 missionários nas ruas do Rio de Janeiro. Então, creio que é a colaboração. E em todo o Brasil nós podemos ver isso. Portanto, é um momento de reflexão, onde nós podemos estar juntos e tendo a alegria de ter a figura de Mateus, que tem um conhecimento em todos os continentes, e ele nos narrava há poucos dias a beleza que tudo isso, o fogo do Espírito Santo que age na história em tantas igrejas particulares. E é evidente que para 2013 nós contamos com todo o Brasil, com toda a juventude, com todas as comunidades, para que nós possamos ser realmente pessoas fervorosas, profetas, gritando e anunciando o nome do Senhor. Por isso, meus queridos irmãos, nós precisamos de vocês. Nós queremos nos encontrar em 2013, no Rio de Janeiro, mas para ser profetas, para ser João Batista, gritando, anunciando e levando o amor de Deus. Mas para isso temos que tomar uma opção. Ou nós seguimos realmente Jesus, não podemos ficar em cima do muro.
temos que dar a nossa palavra. Não podemos interromper a obra que o Senhor já iniciou. Em tantos corações, em tantas comunidades. Agora, para isso nós temos que perder os medos. E é evidente, temos que nos converter, né? Nós mesmos, às vezes, como pastores, nós temos que ter mais coragem, mais simplicidade, mais humildade para poder levar a palavra. Muitos ainda não conhecem. Mas, meus queridos irmãos, é bom estar aqui. É bom estar aqui na Canção Nova, que também tem sido realmente um grande para-raio, um grande exemplo para a juventude. É bom nós podermos nos encontrar, falar de Deus, meditar a sua palavra, saber acolher a todos. Então, vamos pedir a Maria que nos dê essa graça, mas também como servos de Deus, acolher a visita de Deus na nossa história pessoal, saber acolher os irmãos, viver a caridade, o amor profundo com os outros, ir ao encontro do outro, viver, se alimentar da palavra, se alimentar da Eucaristia, poder levar uma boa palavra ao outro, mas a partir do momento que nós sentimos o chamado de Deus para o seu serviço, não vamos de uma forma lenta, mas vamos imitar a Maria. Ela foi apressadamente servir a sua prima Isabel. Também nós, vamos apressadamente servir o Senhor, com coragem, com amor, com disponibilidade, deixando o Senhor trabalhar. Nós somos vaso de argila. Vamos pedir ao Senhor, nessa Eucaristia, que nos dê essa graça, que nos dê a graça de estar abertos para ser consagrados, ser amigos de Deus, estar apaixonados pelo Senhor e viver a obediência dentro da igreja. Quando nós vivemos a obediência dentro da igreja, quem obedece não erra, já dizia São Francisco de Assis. Que Ele nos dê também, interceda por nós. E que o Senhor abençoe esse nosso encontro, né? Derrame muitas bênçãos, para que o povo de Deus e os formadores, né, e fundadores que estão aqui presentes, possam sempre, caminhando com os seus bispos, caminhando com a igreja na obediência, ouvindo, acolhendo e levando, servindo o Senhor com muita alegria. Alegria no coração, porque Deus não gosta de pessoas tristes, não gosta de gente com cara de gente chupando limão, gosta de ver consagrados felizes. Deixa eu ver aí. Deus gosta de alegria. Não é à toa que em algumas línguas latinas nós iniciamos dizendo: alegra-te, Maria, cheia de graça. Né? É ela, alegra-te. A alegria permaneça no coração de cada um de vocês. Um beijo no coração de cada um de vocês. Amém.